Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Nós vamos falar sobre o tema transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O programa Alô Doutor começa agora. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão Odontológico Internacional pertinho de você. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Muito bem, é o programa Alô Doutor, 10 anos no ar com esta grande audiência medida sempre pelo Ibope, a grande referência nas discussões da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Vladimir Costa e Silva, ele é médico psiquiatra e vai falar sobre o tema transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um tema que interessa a muita gente, principalmente aos pais, não é? Não é isso mesmo, doutor Vladimir? Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, é um grande prazer retornar ao seu programa, Davi. Eu que agradeço, fico muito honrado com o convite. Muito bem, você é natural de Divinópolis? Eu sou divinopolitano mesmo. Trabalhando aonde hoje? Divinópolis? Hoje eu atendo Divinópolis no meu consultório e atendo também em Nova Serrana e Cláudio. E presto serviço para algumas prefeituras da região também. Ok. Os psiquiatras têm trabalhado muito, né, ultimamente, com né, certeza. doutor Vladimir? É uma das especialidades que tem mais crescido, tem mais inovações, né? Sendo que antigamente nós não tínhamos tantos recursos, hoje em dia nós temos bons medicamentos e conseguimos melhorar a qualidade de vida para muitas pessoas. Muito bem. Eu gostaria que você começasse falando, explicando, né, o que é o TDAH. Certo. A sigla significa
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, no próprio nome já estão embutidos 2 conceitos e 2 sintomas que se complementam, que geralmente são encontrados juntos no portador. Eu não gosto muito do termo transtorno de déficit, porque já implica numa deficiência, e não é bem assim. Na verdade, a nossa atenção ela é composta de uma capacidade de foco, então que eu tenho que filtrar todos os estímulos do ambiente e prestar atenção em apenas poucos pontos, mas nós temos também a capacidade de vigilância, que é prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Se eu estou numa aula, eu preciso ter foco. Eu não preciso prestar atenção no ambiente porque não existe nada ali me ameaçando, certo? E o principal é atender ao que o professor está tentando transmitir. Mas se eu estou andando pelas ruas, eu tenho que estar atento. Vigilante. Exatamente, tem que estar vigilante. Então a minha atenção tem que estar mais dispersa, porque eu preciso prestar atenção no sinal de trânsito, no carro, no movimento, os próprios pedestres que estão... Seria atenção difusa? Seria uma atenção difusa. Então o equilíbrio dessa atenção é o saudável. O TDAH, na verdade, não existe só um déficit, existe um desequilíbrio em que eu tenho muita vigilância e não déficit, em que eu estou atento o tempo todo para todos os estímulos do ambiente. E eu tenho pouca tenacidade, que é essa capacidade de focar. Então eu fico o tempo todo, né, o portador de TDAH, ele fica o tempo todo atento a vários estímulos diferentes e não consegue dar sequência e filtrar a atenção para um único ponto. Na sala de aula isso é um desastre. Em outros aspectos, né, mas na verdade não significa necessariamente um déficit. Haja visto que para a vigilância ele tem um excesso de vigilância. Porque esse diagnóstico tem crescido, né, doutor Vladimir? Sim. Agora, não se pode confundir uma criança, por exemplo, muito ativa, né, com a hiperatividade. Como é que é feito esse diagnóstico, principalmente na criança? Porque a hiperatividade é uma parte do nome do TDAH, certo? Mas o elemento principal é o distúrbio da atenção. Certo? O déficit de atenção. O déficit de atenção. Esse que realmente provoca as consequências mais profundas para a vida do portador. Então, na verdade, a criança, se ela tem só hiperatividade, certo? Pode ser que ela se beneficie com o tratamento, mas é muito difícil que ela não tenha o déficit de atenção, que, na verdade, como eu expliquei, não é necessariamente um déficit, é um distúrbio desse equilíbrio da atenção. A criança pode ter o déficit de atenção e não ser hiperativa? É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Existe o transtorno de déficit de atenção com predomínio do déficit de atenção. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é essencialmente clínico. Não existem exames de imagem ou exames laboratoriais que atestem esse diagnóstico. Esse diagnóstico é feito através de uma entrevista e da avaliação. Existem testes. Testes não são exames, são diferentes. Testes são como se fossem provas, né, ou questionários que eu aplico e eu posso me aproximar desse diagnóstico. Mas é uma boa entrevista que nos permite realizar o diagnóstico. Tanto na criança quanto no adulto. Isso, porque adultos também são portadores de TDAH. Eu gostaria de enfatizar uma parte da sua fala, quando você disse que o diagnóstico está crescendo. Realmente, o diagnóstico está crescendo, está se popularizando, mas nós não estamos diante de uma epidemia de TDAH. Na verdade, é um distúrbio que sempre existiu, ele é descrito há muitos e muitos anos na medicina, se descreve crianças com mas não era TDAH, mas o diagnóstico não era popular. Alguns médicos simplesmente negligenciavam, isso é questão de décadas atrás. Isso. Agora, o que causa, né? Quais são essas causas? Né? Qual é o distúrbio, sei lá, a manifestação, né? que traz realmente o déficit de atenção e a hiperatividade? Nós não podemos falar muito sobre causas, praticamente para a maioria das doenças mentais, os distúrbios emocionais, nós não conseguimos identificar causas específicas. Sempre dizemos que é uma interação entre a genética, ou seja, aquilo que o portador traz da sua biologia e o ambiente ao qual ele é submetido. Então, o TDAH, ele é muito claro que existe um componente genético muito importante. É muito comum
quando os pais trazem a criança por um diagnóstico, às vezes por uma avaliação que eles não sabem ainda do que se trata, mas existe lá a dificuldade, né? A partir da entrevista, supõe-se o diagnóstico e pergunta para os pais, alguém era assim ou é assim? É muito comum que os pais se identifiquem quando nós explicamos com a síndrome que nós estamos tratando da criança. Até vou citar o medicamento aqui, usa-se muito a tal da Ritalina. Certo. Muita gente é contra, né? Outros são a favor. O que a Ritalina faz? Certo. A Ritalina, né, o metilfenidato, que é o medicamento contido na Ritalina, ele age na dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e pela capacidade do cérebro de aumentar a atenção. Então, quando eu controlo a dopamina, eu controlo a facilidade com que a pessoa consegue destinar a atenção dela. Mesmo que aquele objeto que precisa receber atenção não seja intensamente provocador de prazer para a pessoa, ele consegue destinar a atenção para aquele objeto, através do controle da dopamina. Porque o TDAH, o portador de TDAH, ele consegue prestar atenção em coisas que são extremamente interessantes para ele, que é o que a gente chama de hiperfoco. Então é muito comum que o hiperativo, o portador de TDAH, ele não consiga prestar atenção em alguma coisa que não é interessante, como uma aula, certo? Que não tem o reforço prazeroso o tempo todo, mas ele consegue ficar totalmente envolvido com um jogo eletrônico, por exemplo. Muito bem. As consequências da criança, do adulto não tratado. Certo. O hiperativo, ele é muito comum que ele perca o interesse em tudo que ele faz de uma forma muito rápida. Então ele começa às vezes com muito interesse, tanto a criança quanto o adulto, e rapidamente esse interesse vai embora. Por quê? Tudo na vida do hiperativo será mais difícil, né? Ele precisa de uma carga de atenção, ele precisa se dedicar mais para ter os mesmos resultados que uma outra pessoa, certo? Se ele não está tratado, tudo é mais custoso e é muito comum que ele perca o interesse rapidamente. E o hiperativo tem uma busca incessante por prazer. Ele quer o tempo todo coisas que estimulem, porque só aquilo que realmente estimula muito é que fazem com que ele consiga ter persistência. Isso no adulto? E na criança tanto no também? adulto quanto na criança. Tem que ter sempre algo motivador. Exatamente. Porque senão a pessoa fica para baixo. E essa busca constante pela motivação coloca por várias vezes essa criança, esse jovem, principalmente os jovens, em situações de risco. Então, o adulto é comum que ele se envolva em muito mais acidentes do que um adulto portador tratado ou uma pessoa que não tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O adolescente é muito comum que ele se envolva em coisas que trazem um poder de prazer muito grande, então o risco de abuso de substâncias é maior do que uma pessoa não portadora ou do que um portador tratado. Muito bem, nós vamos então a mais um intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com o psiquiatra Vladimir Costa e Silva, destacando como tema principal o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos.
Mares de morros, de serras e vales, vão nas curvas desta estrada revendo paixões. Minas Gerais, suas ruas de pedra, os seus profetas, artista fez de coração. Cada cidade é uma grande família, vamos chegar, vem aqui pra cozinha, um cafezinho, broa de fubá. Não aceitar é desfeita na certa, volte mais logo, a porta está aberta, é Minas Gerais. Tenho a fé de mineiro valente, igrejas e santos milagreiros, sempre querido por toda essa gente. Tenho muito orgulho de ser mineiro, tenho a fé de mineiro valente, igrejas e santos milagreiros, sempre querido por toda essa gente. É, eu sou mineiro. Eu sou mineiro. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos, me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor, 10 anos informando com responsabilidade e ética aos mineiros do Centro-Oeste de Minas. O programa que ancora as discussões da saúde em toda a nossa região. Hoje temos a grata satisfação de conversar com o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Já esteve conosco em outras oportunidades, falando hoje sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é? Os psiquiatras têm tratado e os profissionais também têm entrado nesta área aí. É isso que eu gostaria de saber do Dr. Vladimir agora. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é tratado só com o psiquiatra? Não. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é também classificado pela neurologia e os neurologistas têm bastante habilidade em tratar. Então, tanto a psiquiatria quanto a neurologia podem tratar esse transtorno. São os especialistas usuais para tratar esse transtorno. Nós falamos... Pode concluir. Mas eu acho muito importante também falar de outras terapias que podem se associar e complementar o tratamento. Isso. Certo? Algumas modalidades de psicoterapia, reforço pedagógico, certo? A psicopedagogia tem um papel importante no auxílio do tratamento. Mas é um distúrbio que necessita muito da medicação. A medicação ela é muito importante, apesar, né, de ter todo um arsenal de outros profissionais também podendo ajudar. Eu gosto de enfatizar que eu acredito muito no papel da medicação para tratar. É muito evidente e nítido. Quais são as outras opções, além do medicamento? Certo. A psicoterapia, principalmente a comportamental cognitiva é uma das que traz mais auxílio, mais direto para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
certo? A psicopedagogia também tem um papel importante, o reforço escolar também é um papel importante para que a criança, no caso de criança, né, resgate o interesse, a partir do momento que ela está tratada, ela volte a acompanhar a turma e não se sinta, às vezes, deficitária, como que a doença acaba fazendo com que ela se sinta. Muito bem, é porque com relação ao tratamento, ele não se diferencia da criança para o adulto? Bom, são necessidades diferentes que a criança e o adulto têm, né, de vida. Então, às vezes a gente escolhe modalidades diferentes de medicação, de liberação de remédio, horários diferentes por causa do adulto. Às vezes o adulto estuda à noite, então a gente vai ter que usar uma medicação mais próxima desse horário. Mas, de uma certa forma, o mesmo psicofármaco que a gente usa para tratar as crianças, a gente também usa para tratar os adultos. A escola, os professores já identificam esse perfil de aluno, esse perfil de paciente? Felizmente, né, com a melhor divulgação do diagnóstico, hoje em dia já existe uma sensibilidade melhorada, né, da equipe pedagógica das escolas, que já fomentam essa procura, né, já encaminham que esses pacientes recebam o tratamento. Tá. Eu gostaria de uma informação aqui também, que nas estatísticas o TDAH ele está aí entre 3 a 5% de prevalência. Isso, eu cito esses números variados porque alguns estudos acham 3%, alguns estudos acham 5%. Isso no mundo inteiro. Qualquer estudo em outros populações... Em termos de estatística, é um número significativo. Significativo. Isso significa, né, traduzindo para o nosso cotidiano, é quase que 1 ou 2 crianças em cada sala de aula. Tá, então esse componente genético, ele é importante até quando, doutor Vladimir? Porque uma mãe, um pai hiperativo pode ter uma criança hiperativa, um avô... Como é que isso é passado? Pelos seus estudos e pelo aquilo que você tem visto em consultório? Bom, a genética ela corrobora no diagnóstico quando nós estamos diante de uma suspeita, principalmente através do quadro que nós estamos ali investigando. Nós questionamos a genética se ela existe na família um portador ou sintomas semelhantes, certo? Mas nós não temos meios ainda de investigar a genética. Então, nós só coletamos isso como um dado auxiliar para uma melhor acurácia do diagnóstico. Tá. Qual é o resultado de uma criança não tratada e de um adulto não tratado? Geralmente, a criança ela vai ter um resultado aquém do seu potencial e aquém do seu esforço. Ou seja, ela, por mais que ela se esforce, por mais que ela tenha um grande potencial, sem o devido tratamento, ela vai sempre ter um rendimento abaixo. Nem se fala em escola? Na escola, trabalho, por enquanto na escola, né? E no trabalho também para o caso do adulto. E isso vai gerar frustração. Tá. Se o resultado é aquém, e essa vai gerar essa frustração, e essa frustração vai acabar gerando uma indisposição com a escola. E aí é muito comum que o adolescente comece a evadir da escola, comece a desistir da escola, porque ele está sempre colhendo frutos muito ruins do seu esforço, mesmo quando se esforça. Já quando ele recebe o devido tratamento, isso muda radicalmente, a qualidade de vida melhora, ele se sente muito mais grato de frequentar as aulas e pode, a partir daí, só colher frutos cada vez melhores. Tá. E no adulto? No adulto, melhora relacionamentos, melhora opções de vida, porque ele se envolve com menos atitudes de risco, melhora a convivência no trabalho e resultados no trabalho. Esse perfil de paciente, ele chega cada vez mais cedo ao consultório, doutor Vladimir? Sim, felizmente com a conscientização, né, com a divulgação, tem sido cada vez mais oportuno o tratamento. Hoje em dia a gente já consegue pegar crianças que o diagnóstico já é percebido desde os 2, 3 anos de vida. Às vezes a gente tem até que esperar, assim, pedir para esperar mesmo. Ó, eu estou vendo aqui que o diagnóstico seria esse, mas nesse momento a criança ainda não precisa da ajuda medicamentosa, vamos esperar um pouco que a escola esteja necessitando mais. Então, às vezes a gente tem que, mesmo a identificação já podendo ser precoce, às vezes a gente espera um pouco o tratamento para quando a vida da criança já está mais complexa, certo? Então, assim,
Cada vez estamos pegando pacientes mais jovens, mas às vezes ainda somos surpreendidos por adultos que passaram a vida inteira sem receber o tratamento adequado. A psiquiatria busca o que hoje? Só o controle ou pode-se chegar à cura? Bom, metade das crianças portadoras de TDAH, elas se tornarão adultos portadores de TDAH. Bom, metade. 50%. Então, metade não se tornarão, melhorarão do quadro. A psiquiatria, ela busca o controle. Com o tratamento e com a adaptação, com esse reforço psicoterapêutico que pode haver, né, pode se associar ao tratamento, é muito comum que a criança deixe de necessitar dos medicamentos, porque ela se adapta e ela consegue se treinar para filtrar melhor a atenção. Muito bem. Doutor Vladimir, eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação do pai com a criança, da mãe com a criança hiperativa, né? Algumas dicas, algumas orientações que possam facilitar essa relação do dia a dia e também com o adulto hiperativo. Levar a criança para ter o devido diagnóstico, né? Se existe só a dúvida, ela precisa desse diagnóstico. A partir do momento que esse diagnóstico foi estabelecido, proceder com o tratamento, né? E, apesar de, às vezes, mesmo quando a criança recebe o diagnóstico, alguns pais ainda têm dificuldade de aceitar esse diagnóstico e de persistir com a medicação. Então, né? Fornecer esse tratamento adequado para essa criança, certo? E muita paciência, porque ele terá uma velocidade diferente para tudo, né? Às vezes algumas coisas terão que ser mais rápidas, né? Terão que ser de curta duração, algumas coisas terão que ser com mais paciência, com mais repetição. Algumas práticas podem tornar essa criança também hiperativa com o decorrer aí da sua criação? Bom, ainda não existe nada muito esclarecido sobre isso. Já existe um psiquiatra que fala muito, ele até defende um diagnóstico da síndrome da criança hiperestimulada. Eu acredito que no futuro talvez nós consigamos desenvolver trabalhos que vão poder nos mostrar, realmente esse tipo de criação predispõe a criança a maior chance de desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa síndrome que ele fala da criança hiperestimulada seria uma síndrome que se assemelharia ao TDAH, mas que não necessariamente é o TDAH. Muito bem. Doutor Vladimir, eu quero aqui que você nos deixe as suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Algo que ainda não foi falado, você pode complementar agora essa nossa entrevista. Bom, eu acho que o TDAH, ele passa por um preconceito muito grande, né? Apesar da popularização do diagnóstico, às vezes essa popularização, ela acaba fazendo com que algumas pessoas tenham medo de que o diagnóstico esteja correto, né? Mas a gente tem que olhar para essa patologia com menos preconceitos, né? Ela não é uma invenção, certo, dos psiquiatras ou dos laboratórios, ela é realmente algo que existe e que atrapalha a vida desses portadores, certo? E quando eles recebem o tratamento adequado, a qualidade de vida melhora muito, certo? As chances de um desfecho negativo, de se envolver com coisas que podem prejudicar a sua vida, como abuso de substâncias, como comportamentos delituosos, diminui muito com o tratamento. Certo? E tem pessoas que às vezes, por má informação, chegam no consultório questionando assim, mas o meu filho vai tomar um remédio que parece com uma droga, né? Eu explico muito bem como que é a ação do medicamento, tá certo? E a orientação é muito importante, certo? E se você recebe as devidas informações, você vai aceitar melhor o tratamento e disponibilizar essa ajuda que existe. Obrigado, Vladimir, pela sua presença. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Davi. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje fica por aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de São Roque de Minas, Piuí e também Pimenta. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos. Programa
Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.